Olá pessoal, e hoje nós vamos bater um papo com o Dr. Flávio Dutra, o homem do boi 777, que foi indicado aí pela ABZ como um dos zootecnistas mais influentes do Brasil. Vamos assistir porque tem muita coisa boa para a gente aprender com o Flávio. Olá pessoal, inicialmente gostaria de agradecer a todos aqueles que têm nos assistido aqui no canal Agroverdades, pedir que se você não está inscrito no canal, que se inscreva, dê um like aí se você gostou do vídeo, para que a gente possa estar chegando a cada vez mais pessoas. Hoje nós vamos bater um papo aqui com Flávio Dutra, né? O homem do boi 777, já esteve aqui no canal com a gente mais de uma vez, sempre falando sobre pecuária de corte, sobre inovação, sobre tecnologias. O Flávio foi indicado aí, indicado aí pela Associação Brasileira de Zootecnistas como um dos zootecnistas mais influentes aí no ano de 2023, mas especificamente ao longo dos anos, que não é só por um ano, são por vários anos consecutivos, em função de um trabalho que ele tem feito em prol do desenvolvimento da pecuária de corte, muito conhecido pelo boi 777, mas isso aí é apenas uma pequena fração do trabalho que o Flávio vem desenvolvendo na APTA e em fazendas particulares também, mostrando aí o que há de mais novo em termos de produção de gado de corte nesse nosso Brasil tropical. Flávio, muito obrigado por ter aceitado aqui o convite do canal Agroverdades, tá? E pedir que você, se você puder falar um pouquinho sobre o seu trabalho na APTA e o que na sua formação, e depois a gente começa, que eu não vou fazer uma apresentação formal, que senão gastaria só uma hora para te apresentar. Aí eu vou deixar por sua conta, né, de você falar um pouquinho do seu trabalho e depois a gente parte aí para um bate-papo mais especificamente sobre pecuária de corte. Sou Zé Neumann, é sempre um prazer participar aí do canal Agroverdades, conversar com você, com todos que acompanham o canal e falar um pouco, né, da nossa trajetória aí na carreira como zootecnista, né, onde eu formei lá pela Universidade Federal de Viçosa, no final dos anos 80, e depois também tive a oportunidade de fazer o meu mestrado, o meu doutorado também pela mesma universidade, e sempre focado aí com os estudos, né, na área de pecuária de corte, e depois vindo aqui para São Paulo para trabalhar no Instituto de Zootecnia e depois na APTA, né, na Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, aqui em Colina, né, interior do estado de São Paulo, na região aqui de Barretos, para quem não conhece aqui a região. Então começamos a desempenhar o nosso papel aqui como um pesquisador. Então, essa foi uma trajetória, né, ao longo desses últimos 30 anos, né, onde eu cheguei aqui em 94, e começamos a trabalhar aqui com pesquisa focada em estratégias de suplementação, né? Então, tivemos a oportunidade de trabalhar aí durante todo esse período aí, avaliando diferentes sistemas de produção. E como diz, né, chegamos nesse ponto onde estamos aí sendo agraciado com o prêmio de um dos zootecnistas do ano, né, pela Associação Brasileira de Zootecnistas, onde eu fico muito feliz com isso, pela lembrança do meu nome e também por ter contribuído com algumas informações, deixar um legado aí da ciência, né, que a gente fala aqui, da ciência direto para o campo, né, que é o nosso papel aqui como instituição de pesquisa e também de extensão, né, que é onde a gente faz bastante extensão nas nossas ações. Mas, mais uma vez, é um prazer falar com você e a todos que nos assistem pelo canal. Flávio, eu acho que uma das características do trabalho que você faz, junto com o Gustavo, o trabalho da APTA, vamos dizer, né, da dupla aí de vocês dois, é, é, é sair da mesmice, né, de fazer pesquisa e se acomodar
E vocês, além de fazer pesquisa, fazer ciência e levar essa ciência até onde é necessário, que seria chegar nas empresas rurais, né, chamadas antigamente de fazenda, que hoje são empresas, você também ousaram, né, com várias inovações, várias tecnologias que eram feitas segmentadas, né? Faz cria, depois o outro faz recria, o outro faz terminação, e vocês conseguiram aí, com a estrutura que tem na APTA, fazer, por exemplo, o que eu gostaria que você explicasse, que é o boi 777. Você pegou cria, recria e terminação, juntou isso tudo e criou um conceito, né? Fala um pouquinho para a gente o que é esse conceito boi 777, que tem a marca aí de você junto com sua equipe. Bem, professor, acho que a nossa unidade experimental aqui, ela é uma unidade experimental como o professor Ricardo Reis, aqui da Unesp de Jaboticabal, sempre fala, né? Que aqui a gente tem um latifúndio de pesquisa, né? Você também brinca comigo aí falando que eu sou um latifundiário, né? Então a fazenda, ela permite fazer este tipo de pesquisa num sistema de produção altamente controlado, né? A gente tem, às vezes, a possibilidade de fazer pesquisa em fazendas privadas, mas às vezes a gente não consegue, né, ter uma sequência tão grande assim de entender cria, entender recria, entender terminação. Quando a gente começou com esses trabalhos de estratégia de experimentação nas diferentes fases do ciclo de produção, ou seja, cria, recria e terminação, a gente começou a verificar o seguinte: o que na nossa característica é um bezerro bom? Nós estamos falando de um bezerro bom, um bezerro que pesa em torno de 200, 210 quilos. Então, esse bezerro é um bezerro que nós, obviamente, chamamos esse bezerro de um bezerro de 7 arrobas. A grande questão agora é o que fazer com esse bezerro pós-desmame, né? Normalmente, nas nossas regiões, esses bezerros são desmamados aí no mês de maio, mês de junho, um desafio muito grande pelo período de seca, e normalmente esses animais acabam, às vezes, até perdendo peso, por uma série de questões que a gente vai discutir sobre elas. Então, nós começamos a demonstrar através de resultados de pesquisa e, obviamente, levando esses resultados para a prática, onde é perfeitamente possível fazer um planejamento nutricional, aliando pasto mais suplemento, fazendo com que essa recria tenha um tempo máximo de duração de até 12 meses. E nesses 12 meses, a gente consegue colocar essa chamada 12, essas chamadas 7 arrobas, ou seja, 210 quilos, que se a gente fizer a conta, vai dar um ganho médio diário de 575 gramas por dia. Então, esse é um desafio. Por outro lado, agora eu já estou com esse animal lá no final da minha recria, aí com a idade média por volta de 20 meses, onde eu posso tomar uma decisão de levar esse animal, por exemplo, se eu tenho um confinamento, ou se eu tenho estrutura de pasto para fazer terminação, onde a gente pode fazer a chamada terminação intensiva a pasto, que a gente já trabalha com ela aqui já há bastante tempo, ou através de um confinamento. Aí, nesta fase final, vale ressaltar que nós começamos a trabalhar, tirar um pouco essa questão do ganho de peso vivo e já raciocinar mais em ganho carcaça. Ou seja, nós estamos preconizando animais ganhar aí 1 quilo, 1,1 kg de carcaça por dia, que dá aproximadamente os 105 quilos, 110 quilos de carcaças, que agora vale as 7 arrobas, em até 24 meses, ou seja, num período de 24 meses de vida daquele animal, a gente consegue bater esses animais aí com 21 arrobas. Esse é o conceito básico do 777. Flávio, hoje, né, quando a gente trabalha com um sistema como o que vocês preconizam, né, Boeing 777, e a gente tem visto que a pecuária de corte ela tem evoluído, né, bastante, e assim, o Brasil, eu particularmente,
eu entendo que você tem várias pecuárias de corte, porque cada região tem a sua particularidade e cada região oferece oportunidades, né, diferenciadas. Você que roda o Brasil inteiro, você vai para o Mato Grosso, é uma opção extremamente importante. Você vem aqui para o Matopiba, que é Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, é uma outra realidade. Como que você tem visto, Flávio, hoje, a pecuária de corte no Brasil, frente aí a um aumento nos últimos anos das exportações, uma pecuária que a carne cada vez mais assume a carne bovina, é uma commodity que pesa na balança comercial brasileira. Como que você tem enxergado visto aí o futuro dessa pecuária de corte brasileira? Eu enxergo o nosso futuro com bastante otimismo, né? Até porque nós estamos aqui num país tropical, um país que tem 365 dias de sol, né, ao longo do ano. Obviamente, nós temos as diferenças, como você bem pontuou, das regiões aí, da questão, região que chove mais, região que chove menos. Então, assim, tem os desafios regionais. Mas vale ressaltar, professor Nilma, que nós estamos passando por um ciclo pecuário de baixa, então um desafio maior ainda para a nossa pecuária. Mas de tudo aquilo que a gente vê nas diferentes regiões do Brasil, os pecuaristas que estão ganhando dinheiro são aqueles pecuaristas que aplicam tecnologia. Agora, o que eu gostaria de ressaltar com isso? O que é importante é saber aplicar esta tecnologia, né? Nós, como instituição de pesquisa, você aí como pesquisador também, quantas tecnologias que a gente gera ao longo do ano? O problema é que a maioria dos pecuaristas, às vezes, não tem nem acesso a essa tecnologia, ou quando tem acesso a essa tecnologia, às vezes não sabe aplicá-la. Então, o nosso papel também de extensionista é bastante importante nesse sentido. Agora, o meu otimismo ele é grande, por quê? Porque quando a gente olha este cenário, né, a gente viu aí como mudou a pecuária brasileira a partir do momento que abriu o mercado de China, né? Você pegar há 2 anos atrás, o prêmio China como era, esse prêmio tem achatado, né? Agora em 2024 é um prêmio pequeno, ou seja, a China começou a deixar de pagar mais caro pela tonelada de carne brasileira, agora esse valor está menor, mas ao mesmo tempo a gente nunca viu um crescimento tão significativo, por exemplo, de IATF, né? Se você olhar os dados das BIA, como cresceu o IATF nesses últimos anos. Obviamente houve uma redução nessa última estação de monta, mas o crescimento é bastante significativo. A gente olha as empresas que trabalham com nutrição animal, as diferentes empresas aí associadas ou não das BRAM, crescem, né, os patamares de crescimento, ou seja, os portfólios de produtos que estão chegando para o pecuarista. Melhoramos genética, melhoramos muito essa questão essa nutrição complementar. Mas ainda volto a frisar que nós precisamos evoluir muito ainda no bom e velho manejo de pastagem. Tá? O pasto é o que manda nas nossas fazendas. E muitas vezes os pecuaristas estão sendo negligentes em relação ao manejo de pasto. Flávio, dentro dessa questão que você falou aí, do prêmio China, esses dias eu comentei, é lógico que isso é aquela conversa de bastidores que não tem nada de ciência. Mas eu falei que o prêmio China foi, para mim, um dos maiores catalisadores da redução da idade de abate no Brasil e do incentivo à suplementação de bovinos. O que eu conheço de gente que começou a levar boi para o frigorífico e fazer a conta
de de quanto que ele perdeu, porque metade dos bois não deram China, é um negócio assim assustador, né? Então, cada vez mais a gente vê que talvez tenha que entrar um mercado externo para fazer uma valorização do produto para que o produtor atenda essa demanda. Porque você chegar e dizer o seguinte, não, nós precisamos de carcaça de qualidade, e você nem penaliza e nem premia quem dá essa qualidade, eu acho que é um negócio que tem sido bastante inócuo aí, né, ao longo dos anos. Mas são adaptações aí que a gente vai passando aí ao longo dos anos. Flávio, a pecuária de corte, né, hoje, o Brasil detém aí talvez quase metade do rebanho mundial junto com a Índia, né, os dois países com maior população bovina, mas isso tem um custo alto para o Brasil, que é a questão dos ambientalistas colocarem essa questão ambiental como muito nas costas da pecuária de corte e também na pecuária de leite. Dentro desse cenário, né, dos questionamentos ambientais, como que você enxerga aí o caminho que a gente deve seguir dentro dessa vertente de produzir com eficiência biológica, mas para atender essas demandas ambientais, que algumas são utopias muito cobradas por pessoas que não conhecem muito o sistema, né? Mas que é uma realidade. Bem, professor, primeiramente que o Brasil ele tem um dos códigos florestais mais rígidos do mundo, né? Então, esse é um ponto importante, né? Nós estamos vendo aí as questões que estão acontecendo lá na Europa e agora quando a gente compara aqui no Brasil. Os pecuaristas que trabalham nas suas fazendas, né, que são os empresários rurais, como você bem colocou, obviamente, além de preservar o meio ambiente, ele exerce um papel fundamental, porque cada vez mais nós temos que ser eficiente no pasto. Ou seja, se eu tenho um sistema de pastejo eficiente, fertilidade de solo, matéria orgânica de solo, ou seja, eu estou fixando carbono lá naquela planta, ou seja, eu estou fazendo ciclagem de nutrientes. Esse é um ponto importante. Como nós estamos cada vez reduzindo também a nossa idade média ao abate, quando a gente olha essa produção nossa de quilos de carne produzida por animal abatido, cada vez mais nós estamos tornando o nosso sistema de produção cada vez mais eficiente. Então, o que nós precisamos de fazer como pesquisadores, né, para demonstrar para a sociedade? É demonstrar para a sociedade brasileira e mundial que o sistema de produção brasileiro ele é um dos sistemas mais impressionantes em termos de mitigação de gás de efeito estufa. Por quê? Nós temos florestas, nós temos pastagens de boa qualidade, precisamos melhorar mais esse manejo, óbvio, mas nós estamos num caminho, o caminho mais correto que pode existir no planeta é o que o Brasil está fazendo. Não tem um país no mundo que consegue produzir de forma eficiente a pasta igual ao Brasil. Agora, obviamente, como qualquer segmento da sociedade, pode existir algum produtor que faz alguma coisa errada, mas esse produtor é uma margem muito pequena. Ou seja, a grande maioria dos pecuaristas brasileiros fazem o seu dever de casa, preservam água, porque um animal que você não está ingerindo água de qualidade, ele não desempenha bem. O animal que não está num ambiente de bem-estar animal, sombreado, ele não desempenha bem. Ou seja, nós sabemos disso. O problema é que a sociedade que vive lá na cidade não tem esse conhecimento. Ou seja,
nós temos que ter uma comunicação melhor com esse outro segmento da sociedade e que venha conhecer o nosso sistema. E aí você, como responsável pelo canal Agroverdades, você discute muito isso aí, leva essa temática a ser debatida e faz um papel muito importante de desmistificar isso aí para a sociedade como um todo. Flávio, uma das coisas que a gente tem notado nos últimos anos, né? E eu acho que vocês são um exemplo bem característico e feliz disso aí, primeiro, o quanto que o Brasil tem conseguido formar pessoas altamente qualificadas para trabalhar na área de pecuária de corte, e uma mudança, né, no sentido de que cada vez mais essa mão de obra ela vem sendo bem aceita e valorizada no ambiente produtivo. Qual que é o que você tem assim para nos dizer desse trabalho que vocês fazem de pesquisa, mas sempre junto com a formação de recursos humanos? Qual que é a sua visão hoje da inserção desses técnicos de alto nível nessa pecuária, que também é uma pecuária que cada vez é de alto nível? Bem, hoje as empresas, né, dos diferentes segmentos, né, segmentos de nutrição, sanidade, reprodução, demandam profissionais cada vez mais capacitados. E quem tem condição de capacitar isso? As universidades e nós aqui, pela parceria que nós temos também com universidades. Eu sou credenciado junto à Unesp de Jaboticabal no programa de pós-graduação, o meu colega aqui, o Gustavo, também. Então, nós giramos aqui anualmente cerca de 15 profissionais de pós-graduação efetivamente lotados aqui nessa instituição de pesquisa, aqui nessa unidade de pesquisa. E hoje a gente tem a grata satisfação de dizer que todos os nossos egressos, 100% dos nossos egressos, estão trabalhando no setor privado, e alguns migraram para a universidade, mas mais de 90% estão no setor privado. E isso até, professor, é uma questão que nos preocupa um pouco. Por quê? Porque também nós precisamos de ter pessoas que tenham conhecimento de setor produtivo, que vai migrar lá também para a universidade, porque ele vai atuar na formação do aluno, do zootecnista, do veterinário, do engenheiro agrônomo, lá no início da sua formação, durante o curso de graduação. Então, hoje, essas instituições privadas, os bons profissionais, estão até tendo salários melhores, muitas vezes, que um professor universitário. Então, acabam até tomando uma decisão de crescimento na sua carreira pessoal, de ir para o setor privado, em detrimento de ir para o setor público, principalmente para as universidades, em função dessa distorção salarial desses dois segmentos. A gente fica feliz com isso, né? Eu, como zootecnista, porque quando eu formei lá atrás era difícil, né? Arrumar um emprego como zootecnista. Hoje não. Os bons zootecnistas aí têm várias empresas querendo contratar esses profissionais, e certamente nós temos alunos aqui que estão acompanhando essa entrevista nossa. Aí vale um alerta para vocês que estão nos assistindo: façam os seus treinamentos, né? Estudem bastante, porque hoje a profissão de zootecnista ela tem uma demanda de mercado impressionante. Até falta profissional para isso. Tem zootecnista formado, sim, mas ele não está qualificado a exercer aquela função que a empresa precisa. E, Flávio, eu tenho dito, né, com muita frequência o seguinte, né? Cada vez mais a universidade ela vai ter que criar os seus projetos pedagógicos aí com a inserção grande na iniciativa privada.
Porque a universidade não vai fazer um confinamento de 5 mil, 10 mil cabeças. E um confinamento de 5 mil cabeças hoje é um confinamento de pequeno porte. Talvez em algumas regiões é um confinamento de, no máximo, alguém pode considerar de médio. Ninguém considera mais. Então, a vivência dele, o contato dele dentro dessas estruturas é essencial, porque certamente a universidade vai dar aquele suporte teórico, mas aquele dia a dia prático ele vai ter que procurar, e a universidade tem que entender que o mundo mudou, né? Que é outra realidade, é outra condição, ou você muda ou você perece. Flávio, aqui para a gente encerrar, né? Já o nosso bate-papo aqui, primeiro agradecer aí a sua participação, né? Aqui com a gente no canal, tá? E eu tenho pedido, assim, porque a gente vive um momento de ciclo da pecuária em baixa, né? Esse ciclo em baixa, e com muito pessimismo pelos produtores. O que é que você teria para dizer para essas pessoas nesse momento hoje, com relação ao que pode vir aí pela frente? Bem, professor, o ciclo faz parte da realidade da pecuária brasileira, né? Então, nós temos algumas pessoas que estudam esse ciclo pecuário e mostra claramente isso. É uma linha de tendência, ou seja, certamente o bezerro lá de 2025, da safra 2025, já vai ser um bezerro mais valorizado do que o bezerro da safra 24 e, obviamente, o bezerro lá de 2026. Eu gostaria de parabenizar aquele pecuarista de cria que investiu em genética e não tirou o pé do investimento em qualidade nessa última safra agora de estação de monta, porque ele vai colher esse fruto lá em 2025, 2026. Ou seja, nós temos que entender que pecuária é de ciclo médio-longo. E aquele pecuarista que fica só olhando para o umbigo, ele não vai conseguir sair dessa mesmice. Ou seja, a exemplo de outros setores, nós estamos vivenciando isso aí. Olha quem é hoje um sojicultor, produtor de milho, as diferentes commodities que nós temos aqui no Brasil. Olha quanto valia uma saca de soja o ano retrasado, e olha o que aconteceu com essa soja no ano passado, idem com milho e, consequentemente, com boi, né? Ou seja, nós estamos num sistema de produção que cada vez mais o produtor vai ter que sair da fazenda, ele vai ter que entender de outros negócios, se atentar às realidades econômicas também, participar de treinamentos, tá? Isso é extremamente importante para ele entender o que vai vir pela frente. Agora, de tudo isso que eu já vi, eu sou otimista por natureza, eu converso com muitos pecuaristas, né? Nós estamos tendo oportunidades agora de giros rápidos, né? Principalmente para quem tem oportunidade aí, ou de comprar bezerro, ou de comprar boi magro, ou mesmo de comprar fêmea e fazer um giro rápido na fazenda. Ou seja, eu tenho que estar antenado nessas diferentes oportunidades que o pecuarista tem na região para poder fazer dinheiro, né? Para poder fazer fluxo de caixa e sustentar esse fluxo de investimento que uma fazenda precisa. Flávio, eu acho que o que você falou, concordo em 100%, né? E cada vez mais também o produtor entender, né, que vai ter o ciclo, ele não vai fugir, e dentro do ciclo, como você passa a trabalhar no mercado globalizado, você também passa a ter outras interferências. Então, cada vez mais a pecuária, como é a soja, como é o milho, ela também vai precisar de ser vista dentro de um cenário mundial e não apenas nacional. Achar que
que já foi aquela época que era o mercado interno, que consumia praticamente toda a carne, e que se tivesse bem aqui, o resto não precisava de se preocupar. Hoje, cada vez mais, estamos vivendo nesse mundo aí globalizado, com ações que a gente concorde ou não, é o que nós temos, né? E nós não temos muito como alterar isso aí. Flávio, eu queria te agradecer imensamente por você ceder aí o seu tempo aqui para bater papo, né? Sempre que a gente se encontra pessoalmente, é um papo sempre muito bom e longo, né? Numa condição melhor, com a internet, sem precisar de internet, apenas uma cervejinha, né? E uma carne, dá para a gente conversar bastante. E eu só vou passar de volta para você aí, para você fazer a sua fala final e para a gente encerrar. Tá certo, professor. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com você, conversando com todos os seus amigos aí do canal Agroverdades, tá? Conte sempre conosco aqui naquilo que o canal precisar, tá? Nós estamos de portas abertas e é sempre uma satisfação conversar com você pessoalmente também, que nós temos uma sinergia de pensamentos, né? Somos pesquisadores, somos docentes, mas gostamos muito de sujar a botina. Então, assim, a gente aprende muito com aquele pecuarista, às vezes aquele pecuarista o mais simples, o mais humilde, ensina muito mais para a gente do que às vezes a gente ficar aí participando dos congressos também, que a gente acaba indo. Então, eu fico muito feliz, né, de estar mais uma vez com você e desejo muita saúde para você, para a sua família e a todos aqueles que estão nos assistindo. Muito obrigado. Obrigado, tudo de bom para você também. De novo aí, parabéns pela premiação, tá? Para mim não podia ter escolha melhor. Eu acho que a ABZ escolheu nomes realmente relevantes, tá? Te agradecer e para os nossos seguidores aqui, dizer que esse foi mais um Agroverdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo.